Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ó Senhor, e luz para os meus caminhos. Projeto Semear, com Evangelista Erickson. Graça e paz. Nesta segunda parte do comentário, o que talvez nunca te contaram sobre Deus, Jesus e outras coisas mais, abordaremos 3 assuntos: as credenciais da pré-existência de Jesus, as manifestações de Jesus antes de sua encarnação, as manifestações de Deus, aquele que é a luz inacessível. Se você perdeu a primeira parte deste comentário, talvez não entenderá algumas coisas que abordaremos neste segundo bloco. Seria interessante para você ouvi-lo primeiro. Para aqueles que já conhecem o nosso canal do Telegram e do YouTube e nossa página do Facebook, basta acessá-los. Este segundo bloco será um pouco extenso, devido à sua envergadura. Mas se você tem interesse de se aprofundar no conhecimento, seja muito bem-vindo. Vamos começar? Na primeira parte do comentário, vimos que para se entender Deus e Jesus e outras coisas mais, é necessário juntar informações reveladas ao homem desde Adão até ao último dos apóstolos, o qual foi Paulo, juntando assim as peças deste grandioso quebra-cabeça. Iniciaremos esta segunda parte falando então da pré-existência de Jesus. Antes que o homem conhecesse o Deus encarnado, ele já existia em Deus desde toda a eternidade. E como mencionamos na primeira parte deste comentário, foi por ele e para ele que todas as coisas foram feitas. Quando o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 31, relata os atos da criação, era o próprio Jesus, o não revelado ao homem, trazendo à existência todas as coisas. Como também em Gênesis capítulo 2, versículo 21, que nos diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Naquele momento, era Jesus preparando uma companheira para Adão. Outro item a destacar, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos revela: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Como vemos, Jesus estava presente na vida de Adão e Eva. Eles conversavam e havia um relacionamento entre os três: Adão, sua esposa, com Jesus, o Deus Criador. Jesus sempre esteve próximo ao homem e ainda continua, se revelando em momentos específicos ao longo das gerações. E assim conduz tudo e todos segundo o seu propósito com maestria. Muitas vezes achamos que a humanidade foi esquecida por Deus e que estamos à própria sorte, quando na verdade estamos debaixo de supervisão divina. Como mencionei na primeira parte deste comentário, o entendimento de certas coisas que nos eram turvos
por falta de entendimento, se tornaram claros quando foram revelados por Jesus e seus apóstolos. E uma destas revelações foi justamente sobre a pré-existência de Jesus. Separei algumas passagens que asseveram este argumento. Comecemos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, onde João Batista testificou dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim. É antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O tempo está implícito, e embora João fosse mais velho do que Jesus, declara que Cristo existia antes dele, não no tempo de sua existência, mas antes de sua existência neste mundo. O próprio Jesus declara que já existia em Deus. Em João, capítulo 8, versículo 23, ele diz: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E para Nicodemos, em João, capítulo 3, versículo 13, também disse: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como já mencionei, ninguém neste mundo tem permissão de entrar no mundo espiritual, nos céus. Mas os que são de cima podem entrar neste mundo físico, mediante permissão. Jesus declara a sua origem divina ao afirmar que desceu do céu e que voltaria para lá. E para os seus discípulos, que murmuravam após um discurso duro que fizera, perguntou-lhes, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mais uma vez, ele testifica que antes de sua encarnação, estava nos céus. Para os judeus que o perseguiam e armavam laços para o pegar em alguma contradição, ele disse, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Nesta afirmação, Jesus se autodeclara o Jeová. Tal alegação, incorporada na afirmação, é referida como tal ao Deus que falou a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Trocando em miúdos, Jesus disse: Quem conversou com Moisés fui eu, o Eu Sou. Ele atribui a si o real selo da eternidade, que Deus usa para a sua divindade no Antigo Testamento, e do qual um apóstolo posteriormente descreveu: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em certa ocasião, após trazer palavras de conforto aos seus discípulos, Jesus faz uma oração e, orando a Deus, aquele que é a luz inacessível, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, ele diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta é outra declaração que ele faz de sua existência antes de sua encarnação. Neste versículo, ele faz menção de algo que ele compartilhou junto da luz inacessível, ou seja, a glória. Como vemos, Jesus, o Deus encarnado, tinha o conhecimento que antecedia a sua existência humana.
ele não foi privado de sua identidade. Ao contrário, ele sabia que era o Deus Criador de todas as coisas e que tinha deixado os céus para viver entre os homens como homem. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Deus invisível, a luz inacessível, estava entre os homens na pessoa de Jesus e não o conheceram. No versículo 7 deste mesmo capítulo, ainda ele diz: Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Também aqueles que o buscaram em Cafarnaum, ele disse no Evangelho de João, capítulo 6, Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Eu desci do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Um ponto importante a se dizer, para os judeus, era uma blasfêmia a reivindicação de divindade de Jesus. Porque está escrito, lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Para o judeu, é inconcebível a figura de dois deuses. Por isso, em João capítulo 6, versículo 41, nos fala que murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. Há pouco tempo compartilhei um sermão nas redes sociais chamado Devoção, onde retratei a questão da religião na vida das pessoas. Os judeus estavam tão preocupados com a religião e seus fundamentos e não entenderam que Deus transcende a própria lei e os profetas. Nesses dias de hoje, estão caindo no mesmo erro e com os mesmos argumentos, impedindo assim, hoje, o Espírito Santo, que também é Deus, de agir. Se os judeus crucificaram Jesus, o Deus encarnado, hoje fazem o mesmo com o Espírito Santo, que é Deus. O apóstolo Paulo repreende os Tessalonicenses nesta questão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando diz, Não extingais o Espírito. E em Éfesos, capítulo 4, versículo 30, nos fala, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Hoje, Deus, através do Espírito Santo, vem sendo apagado, restringido, abafado, contido pelo mesmo espírito de zelo que repousa sobre os judeus. Os judeus não reconheceram o Deus conosco, porque não eram servos, mas senhores da lei. E muitos hoje são senhores da dispensação da graça. Se apropriaram do que não lhe pertence. Agora que acabamos de ver as credenciais da sua pré-existência, vamos falar das manifestações de Jesus antes de sua encarnação. Isto é, do período que se estende de Adão até ao último profeta. Relembrando o que já foi dito, há uma união perfeita entre Jesus e Deus. Um está ligado ao outro em uma só essência e substância. E não existe acesso a Deus sem Jesus. Ele é o outro eu de Deus, a própria manifestação da luz inacessível entre o que existe no mundo espiritual e no mundo físico. Ou seja, Jesus é Deus. Antes de sua encarnação,
Jesus se manifestava ao homem com os seguintes nomes: Anjo de Jeová, Anjo de Deus, Anjo do Senhor, Deus, Eu sou e Príncipe dos Exércitos do Senhor. Como anjo do Senhor, uma pessoa divina, ele apareceu a Agar. Em Gênesis, capítulo 16, do versículo 7 ao 8, assim nos diz: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, donde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Já em Gênesis, capítulo 22, do versículo 11 ao 12, ele fala a Abraão: Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Nesta passagem, temos o diálogo entre Jesus e Abraão. Porque quem brandou desde os céus foi o anjo do Senhor, e não a luz inacessível. Outro ponto a salientar, quando o anjo do Senhor faz menção dizendo: Agora sei que temes a Deus, dá a entender nesta palavra que Deus tinha dúvidas a respeito de sua fidelidade. Então, por meio do sacrifício, ele prova a Abraão. Na verdade, Jesus, que aqui se revela como o anjo do Senhor, segundo a sua onisciência, jamais tivera dúvida de sua fidelidade. Seu conhecimento foi apenas confirmado pelo ato de obediência de Abraão, uma obediência absoluta e inquestionável. Ele usa palavras com sentido antropomórfico com Abraão. Agora, quando ele diz: E não me negastes o teu filho, o teu único filho, ele, como o outro eu de Deus, estava recebendo a oferta de Abraão. Em Gênesis 31, do versículo 11 ao 13, ele fala a Jacó, e nesta passagem ele usa dois nomes, anjo de Deus, e depois se autoproclama Deus. Vejamos. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó, e eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Como acabamos de ver, ele começa o diálogo se intitulando Anjo de Deus e depois se declara o Deus o qual ele, Jacó, fizera voto em Betel. Agora, nesta passagem, veremos Jesus aparecendo de forma anônima, apenas como um homem, e depois se declarando Deus. Em Gênesis 32, do versículo 24 a 30, que diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Sabemos que o homem que lutou com Jacó foi Jesus, porque ele disse: Como príncipe lutastes com Deus. Jesus se autoproclama naquele momento como Deus, mas revelando-se como homem a Jacó. Ele, sendo Deus, se apresentou como homem a Jacó. Isto me faz lembrar de quando Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, os quais não o reconheceram. Outro ponto em questão foi o fato de Jacó dizer que tinha visto Deus face a face. Mas como já sabemos que Deus é uma luz inacessível, onde nem os seres angelicais podem ficar face a face com Ele, logo vemos aqui mais uma manifestação de Jesus. Nesta próxima passagem, veremos Jacó dando testemunho do cuidado que recebeu em sua jornada de vida pelas mãos de Jesus. Em Gênesis, capítulo 48, do versículo 15 ao 16, que nos diz: E abençoou a José, e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Como notamos, Jacó roga a Deus e ao anjo que abençoe os filhos de José. Mas os anjos não abençoam ninguém. Eles trazem a bênção de Deus sobre a vida dos homens. Eles cumprem a vontade de seus superiores. Somente Deus a abençoa. O anjo qual ele faz referência é o mesmo que interagiu com ele em Gênesis 31, do versículo 11 ao 13, e que em Betel ele fez voto. Mas, como já sabemos que Jesus é o outro eu de Deus, a luz inacessível, e anjo não abençoa, somente Deus, logo era Jesus interagindo em sua vida, a qual estava se findando. Na primeira parte deste comentário bíblico, eu perguntei: será que Deus fica sentado de eternidade em eternidade no trono? Será que Deus é um ser inválido? Quero salientar que a luz inacessível, o Deus invisível, está atuante em todos os detalhes deste grandioso projeto. Não há nada em que se possa pensar em que ele não esteja participando, pois ele se manifesta através do seu outro eu, que é Jesus, e através do seu Espírito Santo. A onisciência lhe pertence sobre todas as coisas, seja no mundo físico ou espiritual. Portanto, saber distinguir as manifestações de cada pessoa da Trindade se torna fundamental para a compreensão das Escrituras e dos mistérios de Deus. Se no princípio adoravam o desconhecido, aprove a Deus se revelar hoje para que o conheçamos. Em Êxodo capítulo 3, do versículo 2 ao 6, nos diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E no versículo 14, ainda ele diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A teofania, ou seja, as manifestações visíveis de Deus, por mais temíveis que possa ser, não envolvem a essência divina propriamente dita, a qual permanece misteriosa. Mas como outras vezes Jesus começa se apresentando como anjo do Senhor e no decorrer do diálogo assume o nome de Deus, o interessante desta passagem é a chama ardente, onde eu entendo ser um tipo de luz forte em meio a esta sarça, se manifestando com cor e aparência de fogo. Outro ponto é que Moisés viu a luz e buscou se aproximar para entender o que estava acontecendo. De imediato, descartamos ser a luz inacessível que é Deus. Diferente da experiência que teve Jacó, que lutou com Jesus, aqui ele se revela através da luz e mais tarde usa o mesmo modo com o apóstolo Paulo, porém com uma luz mais intensa. Se Jacó lutou com Jesus sem restrições, aqui ele pede para não se aproximar e ainda tirar as sandálias, porque o lugar se tornara santo. Como disse anteriormente, Deus transcende a tudo aquilo que imaginamos. Não se coloca Deus em uma caixinha do que eu penso, eu acredito, eu acho. Ele não cabe em uma forma. Deus não é Deus de regras e preceitos humanos. Ele diz de si mesmo: Eu o sou. Ele faz e realiza segundo o beneplácito de sua vontade. Ele disse a Jó, 40, versículo 2, Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Louco é aquele que se acha no direito de questionar a Deus. Porém, se andarmos no Espírito Santo e adorarmos em espírito e em verdade, tendo a mente de Cristo, entenderemos a manifestação de Deus. Em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15, temos: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A identificação desse anjo não nos é dada, mas os intérpretes judeus apontam de modo quase unânimes para Miguel, o príncipe especial de Israel. Na verdade, os anjos sempre desempenharam um papel fundamental nos propósitos de Deus.
Há de se reconhecer sua bravura e persistência no dever a cumprir. Quando houve batalha nos céus contra o diabo e os seus anjos rebeldes, eles, com os seus superiores, defenderam e guardaram a divindade eterna. Esta narrativa se encontra em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 a 9. No versículo 14, vemos Josué se prostrando com o seu rosto em terra e o adorando. É evidente que nas Escrituras os anjos nunca aceitam a adoração da parte dos homens, nem mesmo como representantes diretos de Deus. Na Bíblia, nunca se adora a criatura, mas sempre ao Criador. Portanto, a experiência de Josué foi do mais elevado calibre espiritual, inspirando-o ao mais profundo respeito e reverência. Ele teve uma visão do Cristo antes de sua encarnação. O fato de que Jesus aceitava a adoração mostra-nos que ele não pertencia ao gênero das criaturas, mas era o próprio Criador. Entretanto, já é conhecido que os judeus não concordam com a ideia de um Deus se manifestando em três pessoas: Ele mesmo, Jesus e o Espírito Santo. Também notamos que lhe é recomendado que retire as sandálias dos pés, mesma recomendação feita a Moisés. Destes textos das Escrituras que acabamos de comentar, é conclusiva a demonstração de que Jesus se manifestava ao homem com os seguintes nomes: Anjo de Jeová, Anjo de Deus, Anjo do Senhor, Príncipe dos Exércitos do Senhor, Deus e Eu Sou. As Escrituras são igualmente claras na apresentação da verdade de que o Anjo de Jeová, do Antigo Testamento, é o Cristo do Novo Testamento, num grau considerável. O entendimento de tudo que é demonstrado depende do reconhecimento do fato de que as palavras mensageiro e servo, como usadas a respeito de Jeová, são equivalentes ao nome de Anjo de Jeová. Os aparecimentos da divindade registrados no Antigo Testamento muito raramente são da primeira pessoa da Trindade. Antes, são aparições do manifestador, do mensageiro de Jeová, seu anjo, o Anjo de Jeová, que aparece e que realiza. Não é outro senão aquele por quem todas as coisas foram criadas, que é designado no Novo Testamento como o Cristo de Deus. Como o mensageiro do pacto, ele apareceu a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Agar. Ele conduziu Israel para fora do Egito. Ele administrou a lei no Sinai e será o executor, assim como o sustentador do pacto ainda a ser feito com Israel. Em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33, ele diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, agora entendemos que o Anjo de Jeová e Jesus Cristo, nosso Senhor, é a mesma pessoa. E vemos as mesmas manifestações da mesma pessoa desde Adão até Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés aos profetas. E debaixo de cada manifestação, ele apareceu na forma de Deus.
Ele também, em suas manifestações no Antigo Testamento, sempre recebeu as honras e a adoração, o que jamais um simples anjo se atreveria. Esta adoração fora prestada pelos patriarcas, profetas, onde Jesus é a imagem do invisível, a luz inacessível, a quem nenhum homem pode ver. Agora veremos o terceiro ponto, que é a manifestação da luz inacessível ao homem natural. No Evangelho de João nos diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus jamais se manifestou ao homem do mesmo modo como Jesus, tanto no Antigo Testamento, muito menos no tempo da graça. Porque certamente este homem morreria. Entretanto, temos dois relatos de sua manifestação. As visões de Deus eram dadas de forma que os homens pudessem recebê-las e compreendê-las, e usualmente eram apresentadas em termos antropomórficos, o que, como sabemos, fica aquém de qualquer representação sã de Deus. O termo antropomórfico é um conceito filosófico que está associado às formas humanas, ou seja, ele atribui características, sejam físicas, sentimentos, emoções, pensamentos, ações como comportamentos e características aos seres. Em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, temos então um destes relatos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Podemos notar detalhes específicos e bem diferentes das manifestações de Jesus no período que vai de Adão até a sua encarnação. Primeiro, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Segundo, seu séquito enchia o templo. Terceiro, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Quarto, eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Todo este cenário que Isaías contemplou fora, sem dúvida nenhuma, Deus se manifestando a ele pessoalmente, mas lá de sua glória. Claro, em proporções extremamente reduzidas. Isto demonstra o quanto ele era especial para Deus, pois Deus sempre se manifestou ao homem através de seu outro eu, Jesus. O segundo relato de Deus se manifestando ao homem está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 17 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim,
aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Embora empregado ousados antropomorfismos, como a mão e as costas do Senhor, a história enfatiza que Deus permanece oculto mesmo quando se revela. E a mesma linguagem humana, por sua própria natureza, é incapaz de expressar a sua verdadeira glória, pois ela é revestida de trajes materialistas, estranhos à sua natureza divina. Logo, temos diante de nós uma narrativa a qual nenhum outro fora revelado. Um momento ímpar. Então temos um homem usando elementos de seu conhecimento prático de vida para expressar o que seus olhos veem. Há de se dizer que os elementos que ele usou jamais demonstrará a real visão. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, dizendo: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Como vemos, nós humanos somos incapazes de receber e conhecer o que nos é reservado no pós-vida em Deus. Logo, tudo aquilo que conhecemos de Deus é uma pequena fração de sua verdadeira glória. Este tal homem que Paulo faz menção foi ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. A palavra inefável significa que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza. Para este homem que foi arrebatado, não existia nada neste mundo que pudesse ser usado para descrever tamanha natureza divina. Portanto, não era lícito falar ao homem. E olha que ele não foi levado diante do trono de Deus. É bem provável que, se um homem fosse transportado até a presença de Deus, não resistiria ao choque de energia e nem resistiria ao ambiente em que vive o ser divino. Deus disse: porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Como sabemos, Deus é a luz inacessível, que significa impossível aproximar-se ou onde é impossível entrar. Então entendo que, embora fosse a manifestação de Deus a Moisés, acredito que não foi em sua plenitude, pois ali estava um homem em sua natureza carnal. E mesmo santificado, morreria diante da energia poderosa que emana de Deus. Então, o que desejou Moisés estava muito acima da capacidade de experiência humana e mortal. Embora que algo visível e glorioso haveria de ser dado a ele, Moisés não viria a essência e a mesma deidade. Logo, embora os homens não possam ver Deus, eles puderam contemplar a glória que indicava a sua presença. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, Números 14, do versículo 10 e o versículo 22, Números 16, versículo 19 e Ezequiel capítulo 11, 23 demonstram isto. Assim terminamos esta segunda parte deste comentário. Que Deus te ilumine para o entendimento de sua grandiosa obra. Até breve com a terceira parte que traremos. Se estas palavras abençoaram a sua vida, compartilhe e envie nas redes sociais, para que outras vidas sejam abençoadas por Cristo por meio de ti. Amém.